Olá, bem-vindos a mais um Desvanecido. Hoje a gente tô com um amigo meu, a gente tá mantendo o distanciamento social, não sei se dá 1 metro. Tem que ter 3 salsichas. Tem que ter 3 salsichas, pega uma aqui. Pelo menos uma salsicha. Uma salsicha. Ih, eu acho que foi. Simone, traz a salsicha! Tem uma aqui, então tá de boa. Tô com um salsicha grande amigo meu, amigo desde... 2000. 20 anos, caralho. Não é tão velho. E o Juliano Pereira Salles, se apresente, Juliano. E aí galera, tudo bem? Meu nome é Juliano. Obrigado, Simone. E aí galera, tudo bem? Meu nome é Juliano. Eu sou jornalista de formação, trabalho com marketing e a gente se conhece desde 2000. A gente interage sobre tudo, né? A gente fala sobre tudo. E o Carlos me chamou aqui para poder falar um pouquinho sobre anime e mangá, coisa que a gente, Acho que foi o primeiro interesse em comum, né? Se você tem seus 30 e poucos anos, provavelmente você passou pela grande fase de animes da TV Manchete, mas que os primeiros desenhos que você viu, provavelmente, pelo menos um pouco, foram esses. Foram Cavaleiro Zodíaco, Shurato, Yu Yu Hakusho, não, Lola quieta. Tá brava. Tá brava, eu não gosto de anime, não gosto de coisa japonesa. A xenofobia. Depois o papo foi evoluindo mais para representação, as diferenças entre shonen e shoujo. Eu tô falando errado, eu vou falar tudo errado em japonês, desculpa, gente. Que são os animes e mangás tanto focados para meninos como para meninas. E a representação de romance e questões de gênero, como era naquela época, o que evoluiu hoje em dia, e o Gil pode me ajudar bastante nisso. Então, acho que por onde você quer começar, Gil? Eu acho que seria legal a gente começar pelos clássicos, assim, né? Tipo assim, pra gente, né? Pra poder entender mais ou menos de como a gente foi gostando dos animes e dos mangás, principalmente pra mim, eu comecei a assistir Super Campeões na Manchete, futebol e tudo mais, uma história super maneira. Depois, na sequência, eu lembro dos primeiros contatos com os animes e mangás que eram representação de masculinidade também, né? Que é a questão do Cavaleiro dos Zodíacos, Yu Yu Hakusho, Shurato. Eram os animes que eu tinha visto que eram mais focados no público majoritariamente masculinos e tudo mais. E a única quebra nessa sequência era Sailor Moon, né? Na época da Manchete ainda. E depois teve Bom Dia e Companhia, que tinha o Fly, tinha Dragon Ball, depois veio Dragon Ball Z. Eu nunca consegui ver esses do SBT. Eu lembro que eu só vi Dragon Ball Z, e não cheguei a ver Fly, eu vi Fly recentemente, porque SBT ele mantém aquele padrão de programação surpresa, assim. Então acho que, sei lá, eles passavam o episódio 2 do Fly no domingo, 5 da manhã, aí na quarta, 9 da manhã, passavam 3. Então não dava. Eu precisava de alguma constante, não tinha, o SBT não tinha. Dragon Ball, eu lembro que Dragon Ball foi uma coisa que eu não conseguia, Goku espichou do nada. Era tipo isso, sabe? Você não tinha uma sequência tão óbvia, assim. É engraçado, porque, tipo assim, quando você tem contato com tudo isso na infância, tudo isso vai fazer parte também da sua construção de caráter e valores, né? Eu lembro que, eu e os meus primos brincávamos muito de quem queria ser o Cavaleiro do Zodíaco, quem que era quem, um era o Yoga, o outro era o Shun. Ninguém queria ser o Shun, pra falar a verdade, né? A gente vai chegar nisso. Tinha muito dessas construções do que é ser masculino, do que é a masculinidade, dentro dessa representação desses cenários. E Sailor Moon era muito... ver Sailor Moon era uma quebra dessa sequência. Eu lembro que Sailor Moon e Sakura Card Captors foram dois desenhos, 2 animes que meio que, quebravam aquela lógica de o herói masculino. E nesses animes, principalmente Sailor Moon e Sakura, é legal que eles pegaram o molde, a Naoko Takeuchi, que foi a que criou Sailor Moon, e a galera do Clamp, que é um grupo de mulheres, né, que fez Guerreiras Mágicas de Ray Earth, que se não me engano passou no SBT. No caso não são armaduras, mas elas têm cores diferentes e elas mudam o vestuário, é como se fossem as armaduras. E acho que as Ray Earth também faz isso. Então pega todos os moldes
de obras masculinas e transfere para as personagens femininas com uma sensibilidade diferente. Não é só que pegou o molde e trocou homem por mulher. A sensibilidade era muito mais marcante nessas obras do que na majoritariamente shonen, que era para os meninos. Shonen ou shonen, eu não vou saber falar japonês direito, me desculpem. E tem, tipo assim, essas representatividades, elas são muito fortes até mesmo atualmente. Tem, na Netflix tem o último anime que eu assisti, Os Sete Pecados, né? E tipo assim, é complicado porque é um anime legal, um anime bacana, só que transforma o abuso, que o protagonista, ele tipo assim, tá o tempo inteiro pegando nos seios da moça, ou na bunda e tudo mais, e transforma esse abuso e essa exploração sexual em comédia, sabe? Tipo assim, é humor, entendeu? É um padrão que vem desde lá, né? Você vê, principalmente Dragon Ball, eles, no começo, como era mais comédia, você via casos assim, era a Bulma o tempo inteiro Com o Mestre Kami, era abusado do Mestre Kami. E quando passa pra ação, quando é focado diretamente pra ação, eles cortam. Não existe romance, não existe nenhum tipo de afeto que não seja salvar o mundo ou salvar a pessoa. Quando tem, por exemplo, Seiya e Athena, eles jogam muito sutilmente, não é algo que parece confortável. O Akira Toriyama, ele mesmo disse, não é a praia dele, ele não se sente confortável, então ele nunca escreveu. Tanto que o Goku, você vê, ele teve filho, ele não consegue nem relar na Tite, sabe? Mas é até mesmo uma... Não transformar em adulto, sabe? Tipo, não ter o processo de adulto. O Goku, ele vive esse papel de anti-herói, porque a gente não percebe, mas o Goku, ele é sempre o cara que quer lutar com uma pessoa mais forte. Então, tipo assim, ele não se importa tanto com salvar o mundo. A questão dele é lutar contra uma pessoa mais forte e sempre ter um desafio maior. Essa busca é uma busca até mesmo infantil e não tão racional. E o que eu acho interessante é que quando você vai para Sailor Moon, quando você vai para Sakura Card Captors, você tem até mesmo uma introdução de temáticas que o Cavaleiros do Zodíaco evitava, Dragon Ball evitava, como a homossexualidade, a afetividade entre homens e mulheres. Sailor Moon tem a Sailor Saturno e a Sailor Urano como uma representação de um casal lésbico que não é claro, não é explícito. Aquilo ali fazia parte de uma percepção diferente, porque você via que existia afetividade de formas diferentes e Cavaleiros Zodíacos e Dragon Ball não trabalhavam tanto isso, sabe? E eu, como uma pessoa LGBT, eu percebia que eu tinha muita das minhas construções, até mesmo de percepções românticas, ou percepções de relacionamento, ou percepções afetivas, muito também trazida da cultura cultura do anime e do mangá, porque era uma coisa que eu consumia muito durante, principalmente, a minha fase de formação de caráter, que era ali o ensino fundamental, que é quando você começa a ter mais noção das coisas, quando você começa a ter mais noção do seu próprio corpo, noção do corpo do outro, do desejo e tudo mais. E esses animes e esses mangás, eles foram importantes também para mim nesses processos de descobertas de quem eu era dentro dessa realidade, sabe? Também não dá pra a gente colocar tudo num molde. A gente tem que ver os lados bons, tanto do shonen quanto do shoujo. Acho que eles têm suas falhas específicas, mas, por exemplo, o shonen é focado mais em valores universais, no caso. Sim. Vou ver se você concorda. O shonen fica mais naquela coisa de amizade e de proteção e de você tentar ser uma pessoa melhor. São assuntos mais amplos, mas que a mensagem é uma mensagem justa, positiva. E talvez shoujo pegue em aspectos mais pontuais, assim, da sociedade, foque mais na sociedade, fica um pouco mais pé no chão, em vez dessa coisa mítica. E tanto que, Cavaleiros deuses gregos. Eu aprendi o horóscopo por causa de Cavaleiros do Zodíaco, eu aprendi.
O que eu entendo muitas vezes é que a gente acha que a gente entende o papel masculino e o discurso masculino na sociedade de um modo geral como um discurso universal. Deu pra entender? Então, tipo assim, o discurso universal é de um homem cisgênero, hétero e normalmente branco. São Protegendo a donzela em perigo. esse que é o discurso universal, ou majoritariamente as pessoas que estão ditando as regras pra gente, contando as histórias e tudo mais. E aí a gente acaba absorvendo essas histórias como um fato que é comum a todos. Mas não é comum a todos, sabe? Tipo assim, todo mundo tem, todo espaço tem recorte, todo espaço tem lugares, né? Aí eu cito até mesmo o livro de Jamila Ribeiro, Lugar de Fala, que tipo mostra que todo mundo parte de um princípio diferente de outras pessoas, de todo mundo. Então, tipo assim, o que eu acho legal é que tem um discurso muito universal, mesmo em Cavaleiros Zodíacos e Dragon Ball e séries desse nível, que é mais voltado para um público masculino, mas ele também e trabalha muito bem isso. Só que quando você vem para esse outro lado, você vê essa universalidade de um ponto de vista diferente também. E isso eu acho bastante estimulante. Sabe, Sailor Moon, Sakura Card Captors e tudo mais, eu acho que acabaram me mostrando outros pontos de vista que me aprofundaram. Coisas que Cavaleiros Zodíacos e Dragon Ball introduziram para mim, Sakura Card Captors e Sailor Moon de alguma forma. Entendeu? Porque Sakura é um caldeirão de diferentes tipos de relacionamento, né? É bem Principalmente no interessante mangá. e naquela época você vê aquilo é bem marcante. Acho que ajudou bastante também a... Tá, ok, tá, é normal isso, tá tudo bem. Tem um desenho tranquilo que não também... Não é algo... Porque o shoujo é bem mais sutil, assim, é uma coisa mais... É bem no subjetivo. Mas também acho que trata de uma delicadeza maior. Então você pode pegar tais assuntos e mexer de uma maneira que dê para todo mundo entender e dê para todo mundo ver que é completamente natural. E acho que fizeram um bom trabalho, para aquela época principalmente. Se tem nos anos 90... Hoje em dia acho que é muito mais fácil procurar. Ao mesmo tempo, você talvez possa dizer melhor. Você acha que hoje, como todo mundo tem sua bolha, ficou mais nicho? Então, se você quer algo como... Se você quer ficar só no shonen, como você não tem a TV aberta que vai passar uma lista para você, você tem que ver porque você tem 10 anos e está entediado, e está chovendo, sei lá. E hoje em dia, como cada um escolhe o que quer ver, você acha que piorou? A gente tem mais variedade, mas está tudo no nicho mais dividido? Eu acho que sim, mas eu acho que a gente tem uma outra questão muito importante nesse rolê, que é a questão da cultura oriental e da cultura ocidental. Nós somos ocidentais, e é diferente quando a gente vê um mangá, quando a gente vê um anime, porque acaba que a gente vê o mangá e o anime de um olhar ocidental. Sabe? E quando vem uma representação oriental, é diferente, né? Tipo assim, as representações pra gente. E hoje, o que eu vejo muito é que você tem muito mais capacidade ou poder de escolha para se fechar dentro do seu universo. E, por um outro lado, o que eu vejo também é que a própria cultura oriental tem aberto para poder discutir e trabalhar outros temas que não trabalhavam na nossa época. O mangá, por exemplo, O Marido do Meu Irmão, é um mangá que, por exemplo, fala explicitamente de uma relação homoafetiva. É muito legal, tipo assim, não é uma história romântica, é uma história sutil, é uma história delicada, que vai falar sobre a vida do marido do irmão que faleceu na casa do irmão e da sobrinha. Então ele vai interagir ali dentro daquele novo nicho familiar, e o irmão, né, não conhecia esse gênero. Não sabia esse lado do irmão. Se afastou, né? Acho que por ter esse segredo ele se afastou, acabou morrendo, então tudo que ele vai aprender do irmão dele, da vida mais recente do irmão dele, é a partir desse marido do irmão dele. E é legal porque o que eu vejo de muito positivo nisso, nesse processo todo, é que um processo evolutivo social mesmo,
não de só aceitação ou não, é de representatividade e de colocar esses relacionamentos de uma forma até mesmo mais explícita. E trata, não é só da homossexualidade do irmão, mas trata do relacionamento familiar, sabe? A sobrinha conhecendo o tio e uma nova construção, porque o tio é estrangeiro, o tio é do Canadá, então, tipo assim, é muito legal essa relação. E é muito natural, muito orgânica. E eu acho que é isso que é um ponto positivo também, quando você apresenta e conta histórias de maneiras orgânicas e naturais. Cavaleiro do Zodíaco, por mais nonsense que fosse, tipo assim, poder e tudo mais, blá blá. Na Cavaleiros eu lembro claramente que eu achava que todo desenho japonês tinha que ter armadura. Pra mim era... Quando veio o Yu Hakusho, eu cheguei meio assim... Não, tá bom, dá pra ter uma coisa legal sem armadura. Mas pra mim era Cavaleiros, Churato, veio um monte de... Samurai o Warriors, Charuto, né, que você falou? Né? Charuto. Samurai Warriors, que eu revi esses tempos e eu não aconselho. Guarde na memória, né? Guarde na memória, se você viu. Mas era isso, era aquela coisa extremamente masculina e de poder. O poder era o foco. Hoje em dia a gente ainda tem muito forte essa representatividade do que é o papel masculino, e o papel masculino, o cara ser o líder, o cara que vai proteger todo mundo, o cara que vai resolver tudo, em vários outros animes atuais e tudo mais. Só que a gente também tem um processo evolutivo também na discussão de minorias e participações e cenários, sabe? E eu acho que isso é legal. Acho interessante comentar também, tem uma autora, e eu acho que vão ter vários exemplos, se a gente falasse de todos ia ficar 2 anos aqui. Tem uma autora chamada Rumiko Takahashi, eu acho que é isso, e ela criou Ranma Meio e Inuyasha. Acho que Inuyasha ficou o mais famoso dela. Eu acabei lendo Ranma Meio porque o mangá foi lançado, foi um dos primeiros mangás lançados no Brasil. Mas é interessante porque é uma autora mulher e ela navega por esse universo. Acho que isso que é interessante também Nossa, que como é um mercado gigantesco, e infelizmente isso influi, você tem um mercado apto a isso, você consegue ter exemplos como a Rumiko, que ela navega por tudo. A obra dela consegue ter os dois lados. Ela consegue ter o lado shonen, de ação e aventura, e ela consegue ao mesmo tempo, na mesma obra, ter todos os traços mais característicos do shoujo. O Ranma, por exemplo, é uma comédia. Ele caiu num lago chinês amaldiçoado e ele se transforma numa mulher quando ele joga água fria nele e volta a ser homem quando jogam água quente. Então quando jogam água quente. Quando jogam água quente. E tem todo... lógico, vai criar várias situações cômicas a partir disso, mas é uma obra que foge de definição. Acho que o Inuyasha também, pelo que me falam, a gente falou muito da separação entre shoujo e shonen, e consegue ter essa visão mais heterogênea, mas você pode ter um caldeirão de coisas que não precisa ser focado para um público só. Não precisa ser o azul e rosa. Sim, e aí a gente entra nessa... Quando você tem essa divisão e esse azul e rosa, a gente entra numa questão muito séria do que é, tipo, o que é o papel masculino, sabe? Uhum. A gente falou ali um pouco antes sobre ninguém da minha família querer ser o Shun para poder brincar. Sim. Era muito porque o Vamos Shun falar do Shun, verdade. tinha essa representatividade de características femininas. Então, o que a gente acredita que é uma visão do que é ser homem, do que é ser um personagem masculino, a virilidade, a força, o fato de você ser rude. Então, o Ikki é uma representação do homem alfa, incrível, que todo mundo quer ser, porque... Nunca morre, é o mais forte de todos. Sem sentimentos, sempre a chega não ser que atrasado, esteja... tá nem aí. A gente tem uma visão muito forte do que é o masculino, do que é a representatividade masculina. E não é por acaso que o Shun, numa versão mais atual em 3D, é ele quem vai ser transformado numa mulher, porque é uma escolha fácil. A representação que, quando a gente vê nessas histórias, a gente tem que se questionar do que é a construção do masculino ali e o que é a construção do feminino ali que eles estão trazendo pra gente. Tipo, nós do Ocidente, nós e as pessoas do Oriente, também tem essa construção entre masculino e feminino, tem essa divisão, às vezes, muito claras,
E é complicado, porque, tipo assim, eu lembro da polêmica toda quando o Shun virou uma cavaleira, sabe? Tipo assim, a galera, tipo, eu não quero mais ver e tudo mais. Só que, Sim, é que tinha dois lados, né? Eu fiquei no lado de, acho que você também, tinha tantas coisas boas nele e no fato de ele ser um homem com características femininas e mesmo assim ser tratado como um personagem com forte. mais de uma faceta, um personagem forte, bem trabalhado até onde Cavaleiros é bem trabalhado, e transformar numa mulher meio que tira todo esse ganho. Acho Sim, que elimina esse ganho. toda essa reflexão, e, né? infelizmente teve gente que só ficou brava porque transformou em mulher e acabou. E não pode ter mulher e acabou. Eu acho que o anime e o mangá, eles têm evoluído muito nessas discussões em alguns aspectos, assim como a sociedade tem evoluído muito nesses aspectos. Eu acho muito legal, eu fiquei muito feliz quando eu consegui encontrar esse mangá que conta histórias de relacionamento homoafetivos sem a necessidade de esconder ou tipo, não deixar isso explícito, como o Sailor Moon às vezes não deixava, ou como o Sakura Card Captors não deixava. E eu acho importante, porque, tipo assim, faz parte da construção social, entendeu? Tipo assim, a gente existe, sabe? Não tem como você ficar tratando a gente como se a gente não existisse, entendeu? Acho que pra encerrar, se vocês quiserem rever, se vocês são mais jovens e não viram ainda, então a gente aconselha esses e aconselha ter uma visão tanto da época, mas ter também uma visão um pouquinho mais crítica, talvez, sobre o que a gente melhorou de lá pra cá, o que já não é mais tão aceitável, como o humor crasso às vezes, como trata. E infelizmente você falou do Seven Deadly Sins, né? Ainda é tratado como humor ainda hoje, abuso. E não ver Samurai Warriors de novo, a minha principal, foi muito ruim. Eu acho que a minha grande referência que eu gostaria de deixar assim, que pra galera assistir, é Yu Yu Hakusho, porque a gente tem ali o Kuwabara, Kuwabara não, Kurama. A gente tem o Kurama, que tipo assim, tem uma representação muito boa de tipo um homem que tem o seu lado feminino também explícito, mas com força, com coisa, e ninguém trata ele como diminuto ou mais fraco. Sim. E até mesmo quando ele revela o poder dele final, a força dele, a forma dele verdadeira e tudo mais, é muito marcante, assim. E eu acho que Yu Yu Hakusho trabalhou muito bem isso pra mim. Sim. Quando eu era mais novo. Então, das referências de animes que eu gosto de citar, Yu Yu Hakusho é o que eu vejo até hoje em dia que não, tipo, perdeu o sabor. É o que melhor envelheceu. Não perdeu o sabor. E curiosidade, o criador do Yu Yu Hakusho é casado com a Naoko Takeuchi, da criadora de Sailor Moon. Então deve ter pego umas coisas aí. Por que será? Gil, muito obrigado por manter a distância de um cachorro, que não tem mais cachorro aqui, sumiu. E muito obrigado. Quem gostou, se vocês quiserem também que a gente discuta outras coisas, curtam, compartilhem. E valeu, muito obrigado. E é isso. Até a próxima. E deixa também um comentário pra gente sobre o que você achou dessa própria discussão da representatividade masculina, né? Tipo, eu acho que é uma coisa que a gente fala pouco sobre construção do que é masculinidade. E a gente pegou um recorte também, né? E a gente pegou um recorte, só uma partezinha. Tem tanta coisa que a gente podia discutir sobre isso. Deixa como comentário, tipo, participa da discussão, a gente vai adorar discutir com vocês sobre essas coisas. Ninguém aqui é perito em ser homem ou não ser homem, mas a gente aprendeu muitas coisas ao longo da vida e seria legal conversar. Isso. E qualquer coisa que vocês quiserem, se vocês quiserem falar de quadrinho, que não seja só nesse assunto que a gente falou hoje, mandem comentário. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, gente. Foi muito bom. Legal. Stop recording. Ficou muito legal. A gente falou muita coisa. Falamos. Vai, dá pra...